o nome de nosso Redentor Jesus Cristo. Com a permissão do Senhor, leremos mais uma vez o texto que iniciamos sua exposição na semana passada. A primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. 1 aos Coríntios 15, versículo 58, o último versículo do capítulo 15. Esse texto nós não projetamos para que os irmãos tenham oportunidade de manusear a Escritura e de procurar o texto. Na semana passada, eu pedi licença para os irmãos que estavam aqui no passado quando eu preguei nesse texto. Não me lembro exatamente quando, mas já faz mais de um ano, com certeza. Porque, apesar de ter ficado meses expondo a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, ainda preceitos daquelas mensagens ecoarão aqui neste texto. 1 Coríntios 15, 58, assim diz o texto sagrado, meus irmãos. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Vamos reler juntos, por favor? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Oremos mais uma vez. Santo, eterno, majestoso Deus, Criador dos céus e da terra, nos prostramos diante do Teu trono nesta hora, mediados por Jesus Cristo, o Teu Filho, reconhecendo, ó Deus, que somos de Tua propriedade exclusiva e que apesar das inclinações perversas do nosso coração, apesar das inconstâncias da nossa fidelidade, somos Tua propriedade exclusiva, a menina dos Teus olhos, somos a noiva do Cordeiro, e como porção do Teu povo, nos reunimos aqui em Teu nome, Senhor, desejosos de oferecer-Te um culto aceitável. Isso só é possível pela mediação de nosso Redentor Jesus Cristo, que por sua obediência irrestrita, sua morte substitutiva, justificou-nos, e todo o peso de dívida que pesava contra nós foi cravado naquela cruz, e fomos então reconciliados contigo, feitos herança do Senhor. Fomos feitos então povo de Tua propriedade exclusiva. E é no nome de Jesus que nós Te imploramos, ó Deus, que instrua-nos nesta hora, que corrija-nos, que repreenda-nos, que alimente nossas almas com a Tua palavra, porque nossa alma, Senhor, não se alimenta e nem se alimentará de outra coisa, senão daquilo que procede da Tua boca. Fale ao Teu povo, Senhor, nesta hora, com poder, com graça, e que tudo isso venha redundar em honra e glória ao Teu santo nome. Em Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Nós sabemos que esta igreja que o apóstolo Paulo está escrevendo fora plantada por ele mesmo, alguns anos antes. Ele permaneceu lá 1 ano e meio, foi o segundo lugar ou a segunda igreja que ele permaneceu mais tempo. A que ele ficou mais tempo foi Éfeso, e a que ele ficou menos tempo foi Tessalônica.
Tessalônica ele ficou em torno de 2 semanas, não mais que 3 semanas. Em Éfeso, 3 anos. Aqui ele ficou 18 meses, 1 ano e meio. Nós encontramos o registro da chegada do apóstolo Paulo a esta cidade proeminente dentro do Império Romano. E lá em Atos há um registro, naturalmente, da chegada de Paulo e também da chegada do Evangelho da graça de nosso Redentor Jesus Cristo. Diz-nos o texto lá de Atos o seguinte: depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles, e posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles, e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. O início já foi promissor. Uma perseguição na capital do império proporcionou que um casal, que se tornaria preciosíssimo para Paulo, para o seu ministério e para o evangelho, viesse para Corinto e providencialmente tivessem o mesmo ofício do apóstolo Paulo. E eles então passaram a ser parceiros de profissão, tendo a oportunidade então de, como os judeus expulsos lá de Roma, poder ouvir o evangelho desse missionário. Na continuação da descrição lá de Atos, nós temos o seguinte: quando Silas e Timóteo, companheiros de Paulo, desceram da Macedônia, vindo lá da igreja de Filipos, trazendo ofertas missionárias, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se eles, os judeus, e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhe: sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício, o justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Teve Paulo durante a noite uma visão, em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Eu consigo ver em cada detalhe da chegada de Paulo, e repito, naturalmente do evangelho em Corinto, em cada detalhe, um início maravilhoso e um futuro promissor. Não só na convergência de ter encontrado Áquila e Priscila, de hospedar-se na casa deles para poder inicialmente fazer tendas juntos e na realidade anunciar o evangelho para eles, como a própria oposição dos judeus, que credencia o evangelho verdadeiro, a oposição à palavra, a oposição que se encontra em relação ao evangelho, credencia de fato o evangelho. O evangelho não é para ser unânime, não é para ser aceito por todos. O evangelho traz consigo certamente aquilo que Jesus disse acerca da sua palavra, que ela seria como espada, trazendo muitas vezes a divisão, salvação para uns e condenação para outros. Consigo ver que ao ser expulso da sinagoga, o Senhor providenciou um lugar vizinho da sinagoga, e aí as conversões começam a acontecer. Que início maravilhoso e que futuro promissor! Mas nós já vimos na semana passada, e muitas outras vezes que preguei nessa carta, nós vimos que
no período em que ele escreve essa carta, apesar de todo o início maravilhoso e futuro promissor, todavia, esta igreja de Corinto vive tempos difíceis. Ele já inicia a carta dizendo que foi informado pelos da casa de Cloé que há contendas entre eles terríveis, a ponto de alguns da igreja dizerem-se seguidores de Apolo, outros diziam-se seguidores de Cefas, havia quem se dizia seguidor de Paulo, e encontrava-se lá alguns que se diziam seguidores de Cristo. Havia problemas morais, problemas de maus testemunhos, problemas concernentes ao casamento e tantos outros. Então Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreve esta carta, ensinando quem esses irmãos deveriam ser, orientando-os a retornarem àquele início tão promissor do início do Evangelho naquela cidade. E por isso que no versículo que nós lemos, depois de uma carta inteira de recomendações, de uma carta inteira de confrontações, de correções, o apóstolo Paulo faz aqui uma espécie de um resumo. Tudo o que falar anteriormente deságua nesse versículo. Portanto, uma meia conclusão, um destaque dos seus ensinos principais ao longo de toda a carta. Meus amados irmãos, sede firmes. E esse sede firmes foi o sermão inteiro, semana passada. Nós já sabemos que este sede firmes, que esta recomendação, não repetir, o tema é o mesmo da semana passada, pode apresentar para quem não anotou. Relevantes recomendações finais. A primeira delas, fiquem firmes. Nós já sabemos firmes em quê? É preciso, se alguém começar a ler nesse versículo ou ler esse versículo individualmente, não vai entender. Firmes em quê? Então nós fizemos um exercício de retornar nas Escrituras e sobretudo nesta carta para investigar a que Paulo se refere. Fiquem firmes na palavra, fiquem firmes na ortodoxia, fiquem firmes nos preceitos e nos ensinos sobre Jesus Cristo, sobre o seu senhorio, sobre a sua grandeza, majestade e suficiência, porque ter deixado isso de lado é a causa de que aquele futuro promissor tenha ficado só como promissor. Vamos então para o segundo imperativo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e, em segundo lugar, inabaláveis. Permaneçam inabaláveis. Num primeiro momento, nós podemos ser levados a achar de que este segundo imperativo é apenas um reforço ao primeiro. É como se Paulo estivesse reforçando a sua primeira recomendação, vamos dizer assim, como se fosse uma espécie de sinônimo, para dar ênfase ao ser firme na palavra. Mas não é. Aqui é uma nova admoestação. Lá o fiquem firmes era em quê? Ou onde? Tem a ver com fundamento, tem a ver firmado em quê? Firmado onde? E nós ouvimos isso aqui por uns 40 minutos semana passada, eu acho que está lá gravado no nosso canal. Já o inabaláveis seria uma outra pergunta. Inabaláveis diante de quê? Eles precisavam ser inabaláveis diante das adversidades e dificuldades que surgissem.
intentando-os contra a fé em Jesus Cristo. Nós ouvimos aqui, meus amados irmãos, por semanas a fio, um único tema que percorreu a carta inteira de Paulo aos Colossenses. Em cada premissa, em cada princípio ali revelado, Paulo insta com aqueles irmãos a que permanecessem firmes e também inabaláveis nos preceitos mais elementares da fé, na crença genuína de que Cristo Jesus, e tão somente Cristo Jesus, Ele é o único, não é um deles, não é uma opção, é o único, é o suficiente, é o todo-poderoso, é o soberano Redentor e Senhor das nossas vidas. Nós ouvimos ali por semanas a fio que aquela igreja que fora tão elogiada pelo apóstolo Paulo, porque andavam firmes nesse preceito. Por que o apóstolo Paulo, apesar de elogiá-los, de já andarem desta forma, ainda insiste para que eles mantivessem acesa esta convicção? É para que eles não se desviassem como esta igreja, para que eles não fraquejassem como esta igreja. Eles precisavam tanto estar firmados na palavra, como deveriam estar inabaláveis diante das provas e das circunstâncias adversas, que poderiam fazer com que aquela igreja de Colossos se desviasse da fé. Da mesma forma que a advertência anterior aqui nesta carta, também esta vem sendo apresentada ao longo da carta. Passo a passo, desde o início da carta, Paulo vai demonstrando que nada deve impedir a boa caminhada dos crentes nos caminhos de nosso Redentor. Ele vem dizendo isso desde o início. É por isso que, para aquela igreja que, ao ouvir a carta, numa sentada só, quando chegasse aqui nesse versículo 58, eles compreenderiam com clareza o que significa o ser inabaláveis. Nada deveria abalá-los na fé, nada deveria abalá-los na perseverança, nada deveria abalá-los na pureza. Esta era também a preocupação de Paulo com os crentes de Colossos. Aqui aos Coríntios, Paulo se serviu de sua própria vida, de seus próprios exemplos, como alguém que se mantinha inabalável na conduta, como alguém que se mantinha inabalável na fé e no amor a Jesus Cristo, não importando as circunstâncias. E uma igreja, para ser de fato esta coroa de Cristo, o baluarte da verdade, para que a igreja de fato exale o bom perfume de Cristo, caminhe de forma exitosa os caminhos do Senhor, precisa ser um povo marcado e caracterizado por uma condição como esta, inabaláveis ante as circunstâncias, diante das oscilações da vida, diante das intempéries todas. O apóstolo Paulo, ao longo desta carta, em alguns momentos, e eu repito, ele se utiliza do seu próprio exemplo como referência dessa virtude. Nós o encontramos dizendo o seguinte: anteriormente aí nesta carta: porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Até a presente hora sofremos fome e sede e nudez, e somos esbofeteados e não temos morada certa, e nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos; quando perseguidos, suportamos; quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. E ele completa dizendo ainda lá no capítulo 4:
Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados, porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis contudo muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. As adversidades na caminhada do apóstolo Paulo e dos demais irmãos, a perseverança deles diante dessas situações adversas, deveria ser um elixir para esses irmãos. Ele não está aqui se vangloriando da sua perseverança, não tem uma outra razão senão encorajar aqueles irmãos a serem também inabaláveis diante das circunstâncias. Eles estavam tropeçando na fé por causa dessa inabilidade deles de perseverarem. É interessante que ele revela muito. Eu não pesquisei isso, eu vou falar como impressão minha. Eu tenho a impressão de que nenhuma outra igreja ele abre tanto assim as suas mazelas quanto as cartas que escreve esta igreja. Talvez alguma coisa na carta a Timóteo, na segunda carta principalmente, mas é aos Coríntios que ele diz, por exemplo, isso aqui, na segunda carta: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos da própria vida. Em nenhum outro lugar o apóstolo Paulo diz que ele chegou a ponto de desesperar da própria vida, a desanimar até de viver. E é a esta igreja que ele diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. É por isso que quando ele chega no finalzinho desta carta, ele diz para esta igreja: portanto, sede firmes, inabaláveis. Foi difícil, sua caminhada não foi fácil, sua trajetória foi desafiadora. Ele vai escrever futuramente na segunda carta as muitas situações em que ele esteve durante o seu ministério. 5 vezes recebeu uma quarentena de açoites menos 1, 3 vezes fustigado com varas, em naufrágios, em perigos nas estradas, em salteadores, em perigos com patrícios, com estrangeiros, em prisões, em açoites, em humilhações. Foi difícil, mas ele não se abalou a ponto de desistir. Levou a bom termo a sua caminhada até o final. É por isso que ele diz para esta igreja: sejam inabaláveis, permaneçam inabaláveis. As circunstâncias são desafiadoras, são desalentadoras, mas elas não são poderosas o suficiente para destronar Jesus Cristo do seu trono, para diminuir o reinado soberano de nosso Redentor Jesus Cristo. Nenhuma tribulação é capaz de nos fazermos ser arrancados de suas mãos. Ele dissera isso de acordo com o que João registra lá no seu Evangelho, quando ele está falando lá no capítulo 10, Jesus está falando sobre o bom pastor. Muitos dos fariseus não concordavam, não entendiam aquilo que ele estava falando sobre bom pastor, sobre mercenário, sobre o bom pastor da vida pelas ovelhas. E Jesus disse para eles: vocês não me entendem porque vocês não são das minhas ovelhas. Porque se vocês fossem das minhas ovelhas, vocês ouviriam a minha voz e vocês me seguiriam, porque as minhas ovelhas me conhecem a mim, as minhas ovelhas me ouvem, as minhas ovelhas me seguem. E ele vai dizer uma frase preciosa: eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Então Paulo dá aqui razões suficientes para que esta igreja firme os seus pés, sejam inabaláveis diante das pressões, das opressões, das circunstâncias desfavoráveis. Nós podemos dizer que ele de fato não desistiu, apesar de toda a dificuldade da sua vida. Abastecidos pela graça, sustentado pela fé no único Redentor Jesus Cristo,
ele então pôde completar a sua vida de forma zelosa e íntegra, e eu repito, pela graça misericordiosa do nosso Redentor Jesus Cristo, pela fé e a convicção do senhorio de Cristo da sua própria vida, ele então pôde perseverar. Quando ele está chegando no fim da sua vida, ele diz assim para Timóteo, seu discípulo: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Então, quando nesta carta ele se utiliza como modelo, como referência, como exemplo de um seguidor de Jesus Cristo, falho, imperfeito, mas alguém que foi abastecido pela graça, que usufrui da graça a ponto de se gloriar nas suas fraquezas, de reconhecer que as suas fraquezas eram oportunas para se fortalecer no poder do Senhor. Ele vai dizer isso para esta igreja. Então ele pode dizer para esta igreja: sejam inabaláveis, permaneçam inabaláveis. Na mesma carta a Timóteo, ele vai dar o mesmo conselho para Timóteo: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Haverá oposição, circunstâncias desfavoráveis, difíceis, mas ele continua dizendo: tu, porém, na contramão de tudo isto, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições. O crente, a igreja precisa aprender a suportar as aflições, confiados no eterno Redentor das nossas almas. Faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Não há opção para nós de desistir, porque nós não lutamos com as nossas forças. Temos de ser inabaláveis, não confiados em nós mesmos, mas fundamentados naquele que deu a sua própria vida, entregou-se naquela cruz, pegou todo o escrito de dívida, pegou todo o código penal das leis eternas de Deus, dos decretos eternos de Deus, que pesavam contra nós, e os encravou na cruz. É por isso que não há mais condenação para os eleitos de Deus, porque é o próprio Deus quem os justifica. E quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Aquele que não poupou o seu próprio filho, não nos dará com ele todas as coisas. O que alimenta a nossa alma? O que nos motiva a caminhar? É por isso que é muito atual aquele texto do Spurgeon, cujo título é Pastoreando as Ovelhas ou Divertindo os Bodes. Não dá para seguir esse caminho estreito, cuja porta é apertada, apenas por motivação, sermõezinhos de autoajuda motivacionais. Nós precisamos conhecer diminutamente, de forma minuciosa, o autor e o consumador da nossa fé. Tem sido surpreendente para mim, que lido com isso já há muitos anos, reestudar o Catecismo Maior, como nós estamos fazendo na quarta-feira, como que o nosso Redentor se humilhou, na sua concepção e nascimento. Que coisa preciosa! Como que ele se humilhou na sua vida terrena. Estamos agora na pergunta 49, como ele se humilhou na sua morte, na sua crucificação, em cada detalhe daquele em que ele suporta as aflições. Como nós podemos dizer em algum momento que ele se esqueceu de nós? Como nós podemos colocar o Senhor um instante sequer na berlinda, como se ele tivesse que provar hoje ainda o seu amor eterno,
demonstrado em cada detalhe da sua encarnação, o nascimento ali num coxo, ainda assim emprestado. Toda humilhação a que ele voluntariamente se coloca, o Deus eterno, Criador de todas as coisas, se sujeitar ao julgamento daqueles que ele criou, não abria sua boca, o pó dando ordens e condenando o olheiro. Tais adversidades na vida de Paulo, na vida desta igreja, como nós sabemos, elas podem ser internas, do nosso próprio coração enganoso, que deseja satisfazer-se a qualquer custo. Nós vimos o apóstolo Paulo trazendo a memória daquele povo, e incansavelmente durante a carta toda, é Cristo, e tão somente Cristo. É isso que sustenta vocês, o teatro não sustenta vocês. E eu estou falando de teatro porque me lembrei mais uma vez do texto de Spurgeon, que em algum momento naquele texto ele diz assim: pergunte para o ébrio qual o impacto que aquele musical causou no seu coração. Não há impacto naquele musical, não há impacto naquela apresentação musical ou teatral. O que impacta o coração do moribundo e perverso, como todos nós, é o evangelho da graça de Cristo Jesus, que revela-nos como pecadores miseráveis, merecedores do inferno eterno, e que só podem ser excluídos desse destino certo e garantido pelo favor imerecido, concedido por meio de Jesus Cristo. E o nosso coração deseja ardentemente outros senhores, outras prioridades, outras necessidades. Nosso coração, via de regra, é nosso adversário mais astuto. Todo mundo se lembra do que o profeta Jeremias disse: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Nós vamos entender isso aqui um pouco melhor quando esse mesmo apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que ele tinha prazer na lei de Deus, mas encontrava uma outra lei nos seus próprios membros, que o tornava um prisioneiro. Uma guerra era travada dele com ele mesmo, a ponto dele dizer que ele não fazia o que de fato ele precisava fazer, aquilo que a sua alma ansiava, porque o bem que ele queria fazer, esse ele não fazia. Esta igreja tropeçou porque cedeu aos intentos e desejos do seu coração. Esta igreja também tropeçou naquelas adversidades externas, naquelas influências perniciosas que estão ao nosso entorno, e não estão lá longe no mundo, estão à nossa volta dentro da própria igreja. Quando lá no capítulo 5, ele diz para a igreja o seguinte: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebramos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou os avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso terias de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal,
nem ainda comais. Há perseguições de várias maneiras, da qual a igreja está sujeita, e diante de cada uma dessas perseguições, a igreja deve manter-se inabalável. Ele vai dizer para esta igreja, um dos versículos que eu decorei lá no passado, e que me ajudaram tanto em muitas situações da minha vida, foi para esta igreja que lhe disse o seguinte, e se você achar que deve, você poderia repeti-lo depois de mim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. É por isso que ele vai dizer que no finalzinho dessa carta, depois de tantas recomendações anteriores, portanto, meus amados irmãos, ele poderia dizer, concluindo, meus amados irmãos, sede firmes na palavra verdadeira, inspirada, inerrante, suficiente de Deus, e sejam inabaláveis diante das circunstâncias, das oscilações adversas, das circunstâncias adversas da vida. Sabe por quê? Porque não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não vos deixará ser provados além das vossas forças, porque juntamente com a provação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Louvado seja o nosso Redentor. Portanto, meus amados irmãos, fiquem firmes na palavra, permaneçam inabaláveis diante das adversidades, lembrando sempre da premissa de que Cristo, o excelso, o único e o todo suficiente Salvador, é quem nos protege, é quem nos guarda, e não dormita e nem dorme esse guarda de Israel. Ele é a nossa sombra, de dia não nos molestará o sol, nem de noite a lua. Ele guarda a nossa entrada e a nossa saída, e faz isso desde agora e para sempre. Essa é uma das razões porque Paulo insistiu tanto com a igreja de Colossos, para que a igreja de Colossos não viesse a naufragar na fé, como esta igreja, que apesar do seu início tão maravilhoso, seu futuro promissor, não tem igreja que seja tão repreendida como esta. Quando esses irmãos se reuniam para celebrar a ceia do Senhor, quando se reuniam em culto, Paulo diz assim para eles, coisas que só Israel ouviu, por exemplo, por boca do profeta Isaías. Lá o profeta Isaías diz assim para o povo, quem vos requereu só pisardes nos meus átrios? Quem chamou vocês aqui? Eu não suporto iniquidade associada a ajuntamento solene. E Paulo vai dizer a esta igreja, quando vocês vos reúnem, quando vos reunis, não é para o melhor, e sim para o pior. Quanto a isso, não vos louvo. Que o Senhor, por sua palavra santa, nos admoeste a que sejamos firmes na palavra. Não negociamos isso. Reverendo, na sua igreja não tem isso, me prova que a Escritura determina que isso, então nós faremos. Aqui nós não brincamos com a premissa, que de fato a Escritura Sagrada é a nossa única regra de fé e de prática. Nós não falamos isso da boca para fora, nós não declaramos isso só para se tornar membro da igreja, ou para ser consagrado oficial desta igreja. Eu fiz um compromisso lá nos idos do início dos anos 2000, que declarei que tão somente a Escritura do Antigo e Novo Testamento é a única palavra verdadeira e genuína do Senhor, a única regra de fé que deve
orientar a minha fé, determinar qual deve ser a minha fé e reger qual deve ser a minha prática. É isso que nós nos propomos. Sede firmes na palavra. É como o salmista disse: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não caminha, que não anda no caminho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto nas torrentes das águas, que no devido tempo dará o seu fruto. O ímpio é como a palha que o vento dispersa. Toda a lei do Senhor, toda a palavra de Deus é inspirada por Ele, ela é útil para corrigir, para exortar, para admoestar, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E nós precisamos, meus irmãos, alertados por essa mesma palavra, fincados, edificados nesta palavra que é o próprio Cristo, devemos ser inabaláveis diante das circunstâncias. Que possamos todos um dia dizer como o apóstolo Paulo, quando ele está agradecendo a igreja lá da Macedônia, agradecendo aquela igreja pelas ofertas missionárias enviadas por eles. Ele diz assim para aquela igreja: não digo isto por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Não importam as circunstâncias, não importam. Aprendi a viver contente em toda e em qualquer situação. De tudo eu já tenho experiência, tanto de fartura como de escassez. Tanto sei ser honrado quanto humilhado. Ele vai dizer no versículo 13 do capítulo 4: tudo posso naquele que me fortalece. Eu digo para vocês aquilo que o Senhor me entregou. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis. E se o Senhor permitir, num próximo sermão, veremos a terceira recomendação. E sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Os irmãos me perdoem a incapacidade de resumo. Eu ainda vou precisar de mais um dia para nós completarmos esse versículo. Capítulo 15, verso 58.